Quaresma de São Miguel foi uma inspiração celestial, não é assim? E nada mais, nada menos que o grande São Francisco de Assis Então, teve essa inspiração, né? São Francisco, ele é um santo extraordinário de várias formas, né? Um santo que viveu o abandono, a pobreza em grau extraordinário, e ele ganhou de presente de um conde uma montanha para que ele pudesse fazer um retiro espiritual com seus frades. E São Francisco tinha uma devoção muito grande a São Miguel Arcanjo por causa da humildade de São Miguel. Inclusive, ele foi em peregrinação ao Santuário do Monte Gargano, que é o santuário mais conhecido de São Miguel. Já no século V, São Miguel apareceu naquela montanha e depois a gente conta a história da aparição, que é assim impressionante como é que São Miguel tomou conta daquela gruta e tudo, né? E São Francisco, ele foi na gruta e aí ele chegou lá e na porta da gruta ele disse: "Eu não posso descer nessa gruta porque é um lugar muito espiritual e eu não sou digno de entrar nessa gruta." E ele parou na porta, fez um sinal da cruz, e esse sinal da cruz que ele fez está marcado lá até hoje na pedra, como que ficou gravado na Gruta de São Miguel. E ele foi em peregrinação para lá, mas não entrou. Mas a Quaresma de São Miguel ele queria, porque ele escreveu que todos os frades no convento deveriam ter uma frase no chão do convento em honra de São Miguel. E ele quis fazer essa quaresma começando no dia 15 de agosto para honrar São Miguel. E foi numa quaresma de São Miguel. O ano não é acertado ainda, os biógrafos duvidam, mas foi numa quaresma de São Miguel que ele subiu no Monte Alverne e pediu a Jesus duas graças, né? Ele pediu a Jesus a graça de sentir o mesmo amor que ele tinha na paixão e sentir a mesma dor que ele sentia na paixão. Já pensou se a gente pedisse isso, né? nossa, Aí só o São minha Francisco nossa. mesmo, né? Aí ele Só pediu. o São, eu falo que o São Francisco ele é aquele santo que ele é o mais humilde, se sente super humilde. Eu falo, pô, São Francisco é difícil assim, né? Você complica a nossa vida, né? Aí ele Mas pediu, que queria ter pedido, né? esse amor e essa dor. E foi numa quaresma de São Miguel, lá no alto do Monte Alverne, que ele recebeu os estigmas, né? Ah, Foi nessa quaresma de São Miguel que ele ficou configurado com Jesus e ficou marcado na sua carne. E essa devoção da quaresma de São Miguel foi crescendo ao longo dos séculos, né? Mas era uma devoção, digamos, meio apagada assim na igreja, né? Lá no nosso instituto, as nossas fundadoras, a Madre Jane e a Madre Kelly, sempre fizeram conosco. Dentro de casa a gente sempre fazia, né? Só que aí em 2018, a gente resolveu fazer nas redes sociais e a gente ficou impressionado. Impressionado com, por exemplo, o alcance. A gente fazia vídeos que davam, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que viam o vídeo. Quando a gente fez um vídeo da Quaresma de São Miguel, de repente, o primeiro dia, 80.000 pessoas. O que é isso? A gente ficou meio impressionado, né? E a gente conversando entre nós, não é? Aí um de nós falou aquela passagem, né? Que o padre estava dizendo, não é? De Daniel 12, né? Haverá um tempo de tal angústia e nesse tempo surgirá Miguel. E entre as nossas pesquisas, né, padre? Eu estava perguntando, esses dias eu fui curioso na internet perguntar qual é o nome masculino mais popular no Brasil. É Miguel. Eu uhum. nunca vi tanto Miguel nas crianças perguntando qual é o teu nome? Miguel! E fala lá um e outro, né? A gente vê como São Miguel tem crescido como São Miguel e é o tempo dos anjos. Essa, Padre Pio dizia, né? Essa é a hora dos anjos, né? Tá. E quando a gente. É muito interessante porque é a hora então que você consegue ter uma conexão com São Miguel, né? Ter um momento com São Miguel. E você também, nessa quaresma de São Miguel, você também vai acabar criando essa amizade com o seu santo anjo da guarda também, Com né? certeza. Né? E você, quando a gente pensa também, então, nessa força dos anjos, a gente vai acabar caindo nessa força também dos demônios, né? E quando a gente fala sobre essa grande batalha espiritual, né? É, e que tiveram os anjos que foram decaídos, né? Tem muito essa imagem do anjo que caiu lá de cima e se estatelou no chão, né? Vamos dizer Uhum. assim, né? Mas tem essa questão de que então o reino do demônio, o reino de Lúcifer, seria aqui na Terra, né? Tem muita gente que fala isso, né? E tá na Bíblia, o reino de Deus é lá em cima. Então como é que fica esse imaginário? Faz sentido isso? Não faz sentido isso? Como que a gente vê essa questão? Quando o senhor fala, eu me lembro uma coisa que eu ouvi recentemente, que uma imagem que ilustra muito, né? Porque
o inferno não tem porta, porque continua gente caindo lá. Então, por mais que a gente reze orações de proteção, ou talvez um sacerdote exorcista faça uma oração de exorcismo, manda para lá o demônio, mas ele volta para tentar as pessoas, volta para agir, até porque tem gente que continua invocando o demônio, e esse é um mistério da iniquidade, né? Um mistério da maldade. Enquanto tem muitas pessoas que escolhem a Deus, né? Eu escolho Deus, tem muitas pessoas que escolhem o inimigo, enganadas por ele, porque é preciso dizer hoje, né? Muita gente acha que tem poder sobre o inimigo e invoca o inimigo de variadas formas, né? Com esoterismo, ou até com bruxaria ou satanismo, várias práticas para invocar o demônio. E essas pessoas são iludidas pelo demônio achando que têm poder sobre ele. E acabam autorizando e invocando o inimigo, e o inimigo vem. Então, o inferno não tem porta, né? Então, ele continua. Então, de certa forma, aqui é lugar de combate. E a gente está em combate espiritual. São Paulo fala em Efésios 6, não é? A gente luta contra as potências que estão nos ares. A gente não está lutando. E às vezes a gente tem raiva, né? E fala, vocês que são casados, por exemplo, né? Às vezes fica com raiva dentro de casa e às vezes acha que é só culpa da esposa, né? Lá no trabalho. Ah, mas esse meu chefe não tem condição. Não, mas pensa que há um combate espiritual por trás, né, padre? Isso, Apocalipse 12, quando fala da batalha espiritual, versículo 9 diz que o dragão, a primitiva serpente, ou seja, o demônio, Satanás, sedutor do mundo inteiro, ele foi precipitado na terra com os seus anjos. Então, enquanto não houver a vitória final de Deus, que vai acontecer, isso é certo, a terra se tornou um lugar de combate espiritual. Essa é a realidade. Então, quando nós falamos, por exemplo, da quaresma de São Miguel Arcanjo, depois o irmão certamente vai falar mais sobre isso. Mas o que é a essência da quaresma de São Miguel Arcanjo? Mais do que oração escrita, a quaresma de São Miguel Arcanjo é um tempo intensivo de combate espiritual. Fico pensando, por exemplo, um exército que vai para um combate, para uma guerra, um time de futebol que vai jogar, tem que ter a concentração. Então a batalha é no dia a dia. Mas a igreja tem tempos fortes de conversão. Nós vemos isso na própria liturgia. A quaresma para Páscoa, o advento e a quaresma de São Miguel Arcanjo, ela se torna esse tempo de combate mais intenso, mais intensivo, em que nós somos chamados a entrar em cheio para combater espiritualmente. Aí talvez alguém pense assim, mas será que é para mim esse combate espiritual? Meu irmão, você já está em combate espiritual, você só não sabe desde que você nasceu. Né? Já está. E é muito interessante essa realidade, porque muitas vezes a gente percebe que, né, é muito comum as pessoas buscarem sinais, né? Ou reza para Deus para ter um sinal, né? E eu sempre falo assim, a dificuldade é que quando aparece sinal, você não sabe se é ou se não é, né? Mas a questão assim, é muito interessante, algo que acontece com frequência, vamos dizer comigo. Quando eu vou fazer alguma coisa, principalmente essa viagem que eu vim aqui gravando vários episódios, enfim, vários programas relacionados à fé, é interessante que parece que lá em casa, quando fica minha esposa lá com meus 2 filhos e tudo mais, quando ela fica lá, parece que aí que começa um ficar doente, ou tem um problema, aí, né, sei lá, tem dificuldade de comprar um negócio, o cartão não funciona, aí perde a chave, parece que tem isso, né? E muitas vezes a gente pode associar isso simplesmente a uma questão logística, assim, meu Deus, presta atenção, né? Ou, não posso sair de casa, eu tenho que ser mais cuidado. Mas isso tem uma realidade espiritual por trás, né? Isso a gente experimenta muito, por exemplo, lá nas nossas lives, não é? Quando é uma live mais forte, é impressionante, a internet cai, a câmera trava, o microfone desaparece. Ontem eu estava pregando um encontro de oração no interior, na Diocese de Marabá, no Pará, e hora que começou, apaga a luz. A gente já sabe, é o normal, assim acontece. E agora, por exemplo, um ataque espiritual, às vezes a gente, claro, não pode atribuir tudo ao demônio, é o que o padre estava dizendo. Só que a gente também não pode ser ingênuo, achar que não tem essa ação nas coisas e não tem esse combate acontecendo, não é?
Por exemplo, o Monsieur Rossetti, que é o exorcista oficial da Arquidiocese de Washington, nos Estados Unidos, ele fala que muitas vezes ele, como exorcista, recebe às vezes alguma mensagem de texto de zombaria. Você nunca vai livrar essa pessoa, ela é minha. Uma mensagem assim que a gente pensa, mas como? De onde? É um meio tecnológico. Como pode... WhatsApp. Um WhatsApp do mal, né? Como é isso? E ele conta lá que ele, a equipe dele, recebe muitas vezes, ele é o exorcista oficial da Arquidiocese de Washington, e ele conta como ele percebe essa situação acontecer, que há uma intervenção. E é por isso que a gente, o Ministério dos Anjos e a oração de clamar os anjos todos os dias é uma oração muito necessária para proteção. A gente sempre tem essa imagem dos anjos com asas, né? Ah, mas que são as asas dos anjos? Como é que um anjo tem asa? O anjo não é espírito, não é? Não tem asinha, não é? Quem tem asa é passarinho, morcego, né? Anjo não tem asa, né? Mas a asa é sinal da proteção, né? Lá no livro de Isaías fala que os serafins aparecem e umas das asas são para cobrir, para proteger, não é? Então, a asa é proteção. Então, a gente sabe que tem que invocar os anjos para proteger. E hoje a gente, para começar esse podcast, já começou a rezar os anjos aqui, né? Sim. O padre rezou, eu rezei, todo mundo rezou aqui para que os anjos estivessem conosco.